Olá, pessoal. Eu me chamo Marcos e eu estarei com vocês neste tópico. Esse tópico nós vamos tratar a respeito da divisão organizacional da visão. E esse tópico vai ser interessante porque ele faz parte do módulo de anatomia e fisiologia visual, onde nós vamos entender um pouquinho mais, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre formação da imagem e também das formas que o nosso olho consegue identificar a imagem, tá? Estudar um pouquinho também a respeito de patologias, um pouquinho sobre anatomia, um pouco de funcionamento ocular, tá ok? Esse é um material, é um dos tópicos que formam o módulo de anatomia e fisiologia, vai estar disponível aí para vocês poderem acompanhar. Bom, anatomia e fisiologia ocular, lembrando sempre que o nosso curso, né, que as nossas aulas, que é a minha aula aqui com vocês, que o nosso curso tem o foco principal na visão. Então, a maioria das coisas que nós vamos ver aqui vai ser a respeito de visão, formação de imagem e de parte ótica. Nós vamos tratar um pouquinho a respeito da parte ótica para poder aprimorar atendimento, para poder aprimorar o dia a dia dentro da ótica. E nesse caso da divisão organizacional, nós vamos entender como funciona a formação de imagem, só que avaliando mais a parte de órgãos, avaliando mais a parte de sistema, avaliando um pouquinho mais a parte de formação de imagem no contexto fisiológico, entendendo um pouquinho mais a respeito de fisiologia, para vocês poderem utilizar depois nos módulos que vêm a seguir ali, que vem adiante, que vai ser importante. Então, este módulo, Anatomia e Fisiologia Ocular, e esse tópico agora principal vai ser de divisão organizacional da visão. Começa a divisão organizacional da visão mostrando esse tópico, mostrando o corpo, comparando a visão e o corpo, estudando um pouquinho a relação entre a visão e o corpo. Como nós podemos observar aqui, olha, nós temos vários níveis, tá? Nós temos o nível microscópico e temos o nível macroscópio, tá? Então, o macroscópico nós conseguimos observar, são grandes partes do organismo. Agora, no nível microscópico, aquilo que está, como o próprio nome diz, são pequenas partículas, ou são até mesmo elementos químicos que estão escondidos na formação da imagem. Então, de uma forma mais resumida, é importante que a gente tenha esse foco aqui, que essa vai ser uma abordagem mais resumida, até porque depois nós vamos ter a química da visão, nós vamos ter uma série de outros temas, outros tópicos que vão tratar a respeito deste mesmo assunto nessas matérias, tá? É importante nós analisarmos também que essa abordagem vai ser uma abordagem mais resumida. Uma abordagem mais resumida porque vai acontecer, nós vamos ter outros tópicos, nós vamos ter o tópico de química da visão, nós vamos ter o tópico exclusivo sobre globo ocular, nós vamos ter o tópico exclusivo sobre células, que seria o nível celular, né? Mas vamos ter tópicos exclusivos sobre células. Nessa primeira abordagem aqui da divisão organizacional da visão, nós vamos abordar então esses níveis, o nível microscópico e o nível macroscópico. E começo então esse tópico diferenciando um do outro, tá? Então nós temos aqui o nível macroscópico, o nível microscópico, tá? Onde nós compreendemos átomos, compreendemos células, identificamos moléculas, células e tecidos. E temos também o nível macroscópico, onde nós conseguimos observar órgãos, sistemas e organismo. Então, como nós podemos ter essa noção, podemos comparar esses níveis observando aqui, olha, as figuras. Quando nós falamos de um nível microscópico, nós estamos falando de átomos, nós estamos falando de molécula, nós estamos falando de células, estamos falando de tecido.
Quando nós falamos a respeito de nível macroscópico, nós já estamos falando de órgãos, nós estamos falando de sistemas e nós estamos falando de organismo. Então, como nós podemos observar nessa imagem, o sistema visual é necessário que haja harmonia em todos os processos para que a imagem seja formada de uma forma, vamos dizer assim, padrão, de uma forma em que não vai haver alterações na qualidade visual do cliente, em que não vai haver aquilo que nós podemos identificar como erro refrativo ou então patologias onde? No sistema visual. Tá? O sistema visual, por quê? Porque o sistema visual é aquilo que nos interessa, é aquilo que nós vamos cuidar dentro da ótica, é aquilo que nós vamos abordar dentro da ótica. E cada um desses níveis representam essa possibilidade de ter alteração ou não. Lá na frente, vocês vão ver na parte de patologias, na parte de erros refrativos, vocês vão ver que alterações atômicas podem acontecer, podem causar alguma alteração visual. Pode ter uma baixa acuidade visual, pode ter isso, pensando em átomos, moléculas, olha. Vamos ver algumas patologias que a falta de alguma molécula, ou então a ligação entre as moléculas, vão alterar, vão ser apresentadas de uma forma alterada e vão, consequentemente, alterar a visão também, tá? Temos aqui as células, olha, estamos falando de células, vamos falar de células cones, de bastonetes, vamos entender que a alteração celular também pode causar uma alteração visual, uma queda da acuidade visual, uma queda da qualidade visual. Então, o nosso pensamento o pensamento quando nós abordamos esse tópico, é que essas alterações podem causar essa perda de acuidade visual, essa perda de qualidade visual, tá? E ela pode acontecer em nível microscópico ou nível macroscópico. Tá? Então, aqui no caso, quando nós falamos de olho, nós podemos lembrar, nós podemos pensar aqui, olha, um órgão. Quando nós temos problema no órgão, quando nós temos alteração no órgão, nós podemos ter erros refrativos ou nós podemos ter patologias. Isso vai influenciar no quê? Na perda da qualidade visual. Tá? Então, isso também, perda da visão não, perda da qualidade visual. Tá? Por quê? Porque pode ser, quando nós falamos perda da visão, quando falamos perda da visão, nós estamos considerando o quê? Nós estamos considerando uma pessoa que é considerada cega. Nós estamos considerando uma pessoa que não tem capacidade alguma de enxergar, ela perdeu a visão. Tá? Agora, quando nós estamos falando de perda da qualidade visual, essa pessoa não necessariamente perdeu a visão, ela perdeu parte da qualidade visual, ou vocês vão ver lá em parte de acuidade visual, ou perdeu parte da acuidade visual. Tá? Então, parte da acuidade visual, que daria na mesma, parte de qualidade visual, parte da acuidade visual vai dar na mesma, considerando que a acuidade visual vai quantificar, vai medir a capacidade visual da pessoa que estiver sendo examinada. Então, basicamente, explicando aqui nessa imagem, nós temos, então, a divisão em nível microscópico e a divisão em nível macroscópico das partes que definimos aqui como divisão organizacional. Tá? E interessante também levar em consideração que dentro desses níveis, olha, dentro do nível atômico, nós temos o quê? Nós temos os fótons. Dentro do nível molecular, nós temos o quê? As moléculas de fotopsina e de rodopsina. Dentro do nível celular, nós temos o quê? Os cones e os bastonetes. Dentro do nível tecidual, nós temos o quê? Nós temos a retina. Dentro do nível tecidual, nós temos a retina. Dentro do nível orgânico, nós temos o quê? Nós temos o globo ocular. Dentro do nível de sistema, nós temos o quê? O sistema visual.
E por último, nós temos como um nível completo, nós temos como o, vamos dizer, o sistema todo ligado, nós temos o organismo. Então, quando nós falamos de um organismo, nós estamos dividindo o corpo, olha, nós temos o corpo aqui, nós estamos dividindo o corpo em um monte de sistemas, cada sistema vai ter o seu órgão, cada órgão vai ser formado por tecidos, cada tecido vai ser formado por células, cada célula vai ser formada por moléculas e cada molécula vai ter uma variante de um átomo. Tá? Então, em qualquer estrutura que nós formos estudar, qualquer estrutura que nós formos abordar, a divisão organizacional vai ser assim. Como para nós, o nosso foco principal é a visão, o foco desse curso é a visão, que nós somos de ótica, aqui temos também alguns optometristas que chamam no privado, já tive contato também com oftalmos em formação, que entram em contato também pelo WhatsApp, às vezes para conversar, às vezes para ter mais uma informação, ou até mesmo para pegar fontes, mas basicamente nós estamos focando em quê? Nosso foco principal é ótica. Por isso que nós estamos falando a respeito da visão, nós estamos falando da divisão organizacional, considerando a visão. E vamos estudar, então, o que eu vou propor para vocês é, de uma forma resumida, estudar todos esses processos, tá? Lembrando que acredito que vai ter, acredito que eu vou subir também de forma gratuita aí para vocês o vídeo a respeito dos átomos, vou subir também o vídeo a respeito de moléculas. Então, nós vamos estudar partes por partes depois, mais a fundo. Aqui vai ser só o resumo mesmo, falando de todos, para depois cuidar de parte por parte. Tá ok? Vou iniciar com vocês falando sobre o nível de visão atômico, falando a respeito de fótons. Então, quando nós falamos de nível atômico na visão, nós estamos falando dos fótons. Os fótons, olha, são as principais. A principal e uma das mais importantes formas de emissão de luz que o olho humano é capaz de reconhecer é obtida por meio de moléculas de fótons. Tá? A fotoluminescência ocorre quando parte da luz incide em um meio qualquer e esse, por sua vez, reflete ou absorve essa luz. Então, a capacidade que nós temos de enxergar, a capacidade que o nosso olho tem de formar imagem, só acontece por conta de quem? Só acontece por conta do fóton. Observem, vamos pensar assim, vamos brincar aqui de uma forma diferente. Vamos pensar em formar imagem no escuro. Formar imagem, enxergar no escuro. Nós não vamos conseguir enxergar no escuro. Por quê? Porque é necessário que tenha luz, é necessário que as moléculas da luz, é necessário que a luz faça o quê? Que a luz seja emitida, ela consiga fazer reflexão, olha, está falando aqui, olha, qualquer meio de luz reflita ou seja absorvida para formar essa imagem. Então, é necessário que a luz faça também o seu papel. E nós só conseguimos observar as moléculas de fótons quando nós estamos em um meio em que há a capacidade dela ser propagada. Quando nós falamos do escuro, existe uma capacidade também de visualizar algumas formas, porém, nós não vamos ver as formas coloridas, nós não vamos ver as formas na perfeita formação. Nós vamos ver o quê? Nós vamos ver sombras e nós vamos ver penumbra. Sombra e penumbra que vai variar das células fotorreceptoras, dos cones e dos bastonetes. No caso, penumbra, nós vamos utilizar quem? Nós vamos trabalhar com quem? Com os bastonetes. Por isso que é importante ter sempre em mente que a menor partícula, o nível atômico, quando nós falamos de visão, nós estamos falando dos fótons, nós estamos falando dessa moléculazinha responsável pela formação de imagem, responsável pela fotoluminescência, ou seja,
pela capacidade que a luz tem de iluminar, que a luz tem de se propagar. E aqui está um desenho, né? Lógico que é uma reprodução bem ilustrativa, não é, vamos dizer que não é a fonte específica para isso. Porém, ela é formada por um núcleo e esse núcleo vai ter depois alguns elementos também que vão entrar em contato com as células fotorreceptoras, que vão entrar em contato com os cones e os bastonetes, e cada uma delas vai ser através da sinapse, vai ser interpretada pelo sistema visual. Então, o primeiro passo que eu grifo aqui para vocês, o primeiro ponto interessante para observar é que essa conversa, essa formação de imagem só vai acontecer quando estivermos falando de fótons e quando nós estivermos falando também de células. Aí eu posso voltar lá no anterior, eu posso voltar aqui nesse slide anterior para falar esse sistema, desculpa, esse nível atômico, ele só vai conseguir ser reproduzido se depois lá na frente o nível molecular também conseguir trabalhar. Se as células fotorreceptoras, se os cones e os bastonetes também conseguirem interpretar os fótons. Por isso que é a necessidade que eu disse lá atrás de ter harmonia no sistema, porque essa harmonia traz como resultado essa visão de qualidade, traz como resultado essa visão que nós necessitamos para identificar corretamente os objetos, tá? Então, quando nós estamos falando de nível atômico, quando nós estamos falando de fótons, nós estamos falando da produção da luz, olha. A luz produzida por fótons pode ser visível ao olho humano. Então, quando nós consideramos os fótons, nós estamos considerando o olho humano. Então, no nível atômico, nós temos que considerar ainda, levar em consideração também a dualidade da luz. Nós vamos conseguir entender um pouquinho mais a respeito de dualidade. Lógico que lembrando que em oftálmica, em ótica oftálmica, nós vamos abordar a dualidade da luz de uma forma mais ampla, tá? Vai ser um estudo bem específico sobre a dualidade da luz, sobre o comportamento de luz, a produção de ondas, corpúsculo, tá? Mas aqui é necessário explicar que para acontecer a visão dentro da organização da visão, o que nós precisamos entender é que a propagação da luz vai acontecer de forma corpuscular e de forma ondulatória, porque a dualidade é E, né? Então, nós temos corpuscular e ondulatória, por isso que ela é compreendida como dualidade. E dessa dualidade, quem que vai estar trabalhando junto dessa dualidade? Quem que vai ser transportado como corpúsculo? No caso, vai ser o fóton. E quem que vai sofrer a ondulação? Também vai ser o fóton. Então, a estrutura, quando nós falamos de estrutura atômica, nós estamos movimentando os fótons, nós estamos movimentando os átomos, os menores átomos possíveis de fóton para formar a imagem, tá? E aqui falando a respeito de teoria corpuscular e teoria ondulatória, é um resuminho aqui, tá, pessoal? Quando nós falamos dessas teorias, nós estamos nos direcionando ao tipo de propagação que existe. Então, a luz pode ser propagada em corpúsculo, por meio de moléculas, ou ela pode ser propagada em ondas, tá? Como se fossem ondas, em campos magnéticos e também eletrônicos, eletromagnéticos. Então, nós temos aqui ondas magnética e onda elétrica. Por isso que nós consideramos dualidade. Ela se comporta de forma ondulatória e também corpuscular, tá? Corpúsculo, nós vamos falar de fótons e representamos essa propagação em ondas
em nanômetros, que vocês também vão estudar, que é o NM lá, que vocês também vão estudar isso na parte oftálmica, entendendo um pouquinho, interpretando um pouquinho mais a parte visual, interpretando um pouquinho mais as ondas, principalmente para falar de filtro azul, principalmente para falar de antirreflexo, principalmente para falar de formação de imagem propriamente dita, porque só conseguimos identificar, só conseguimos interpretar cores se nós falarmos de quê? De onda. Tá? Acredito eu que o próximo slide vai tratar sobre isso, olha, quer ver? Aqui, o arco-íris de Maxwell. Através desse arco-íris, James Clerk Maxwell quis o quê? Demonstrar que um raio luminoso é uma onda progressiva de campos elétricos e magnéticos, e que a ótica, o estudo da luz, é um ramo de eletromagnetismo, tá? E especificamente o que foi estudado, o que nós entendemos a partir do momento que nós avaliamos essa informação, que existe dentro de tudo que tem frequência apenas um espaço compreendido entre o infravermelho e entre ultravioleta, que nós chamamos de quê? Que nós chamamos de espectro visível. Tá? Também vai ser abordado na formação de imagem, também vai ser abordado na parte de oftálmica. Porém, aqui, para explicar um pouquinho a formação de imagem, nós precisamos entender que o espectro visível, ou seja, aquilo que o homem tem capacidade de enxergar, é uma variante de ondas eletromagnéticas e também dos pacotinhos de fótons que são enviados junto com a luz. Então, quando nós falamos de visão, quando nós falamos de luz, nós estamos falando de fótons. Quando nós falamos de fótons, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas e estamos falando também a respeito de corpuscular. Estamos falando a respeito de ondas eletromagnéticas e também de propagação corpuscular. Aqui nós temos um estudo de William Herschel sobre o infravermelho, né, mostrando o comportamento do raio de luz ao cruzar aqui no caso, olha, ao cruzar um prisma e fazendo o quê? Fazendo dispersão, formando cores. Através desse estudo foi interpretado, foi descoberto o comportamento do raio de luz na formação de cores, na formação daquilo que nós entendemos como o espectro visual. E isso é interessante, isso é importante, porque nós precisamos entender que luz e fótons, no caso, ou seja, né, o nível atômico só vai acontecer se ele estiver sendo estimulado dentro de uma capacidade harmônica do sistema. Então, aqui, olha, aqui nós estamos vendo, nós estamos observando um raio de luz entrando por uma fresta, junto com o auxílio de um prisma. Então, aqui nós temos um prisma, que é o prisma que está causando a dispersão do raio de luz. Bom, ali eu não vou enxergar, ali está preto, eu não vou enxergar. Prisma. Então, esse prisma é o que vai estar causando a dispersão do raio de luz. Automaticamente, deixa eu apagar isso aqui para colocar essa seta num lugar que eu consiga mostrar melhor para vocês. Então, o prisma está aqui. Então, automaticamente, nós estamos observando que está acontecendo a formação de cores, mas nós só vamos conseguir identificar essas cores, nós só vamos conseguir observar as cores se houver, ou se acontecer a dispersão, e essa dispersão encontrar uma superfície, e essa superfície fizer um fenômeno óptico, fizer uma reflexão ou uma absorção.
Mas nós só vamos conseguir observar tudo isso se dentro desse sistema todo estiver ali um fóton, estiver ali um átomo de fóton. Então, por isso que é importante entender o nível atômico para depois nós passarmos para o outro nível, para o próximo nível, que vai ser o molecular. Tá? Então, aqui nós temos o prisma, o raio de luz sendo propagado, identificando, encontrando um prisma, sofrendo dispersão. Então, aqui ele vai encontrar um prisma, vai sofrer dispersão e vai ser, olha, refletido pelo anteparo que está aqui, que no caso é uma mesa, né? Então, está sendo medido o comportamento do raio de luz, está sendo medido a diferença do raio de luz. Aqui nós temos o fenômeno de reflexão, que nós vamos estudar depois também em oftálmica. Em oftálmica nós vamos observar, oftálmica nós vamos estudar os fenômenos ópticos. Então, nós vamos ver a respeito de reflexão, nós vamos ver refração, nós vamos ver dispersão, nós vamos ver uma série de fenômenos ópticos, mas neste momento, nessa parte, é importante entender que a luz, encontrando um objeto, aqui no caso, encontrando um objeto vermelho, encontrando um objeto verde, um objeto azul, um objeto branco, um objeto preto, o que vai acontecer? Ela vai refletir, ela vai fazer com que a superfície reflita, ou neste caso específico aqui, absorva a luz, que é, na realidade, fóton, tá? Em nível atômico, entendendo ainda em nível atômico, nós estamos falando dele ainda como fóton, ele consiga absorver a luz para que ela seja identificada pelo nosso olho como preto. Tá? O branco refletindo todas as cores, o azul refletindo apenas o azul, o verde refletindo apenas o verde e o vermelho refletindo o vermelho. Então, é interessante, é importante entender que começamos falando em nível atômico, só que todas essas estruturas, todo esse pensamento faz parte ainda deste nível atômico. Agora, quando nós falamos a respeito do nível molecular, nós vamos falar a respeito de rodopsina e fotopsina, que são o quê? Quando nós falamos de rodopsina e fotopsina, nós estamos falando de células fotorreceptoras, tá? Nós estamos falando aqui, olha, os segmentos externos dos bastonetes e cones estão em constante renovação. Os bastonetes são sensíveis a um amplo espectro de luz, de 380 a 650 nanômetros. Possuem apenas um tipo de molécula fotossensível, que é a rodopsina, que está em concentração bastante elevada em quê? Nesse tipo molecular, nessa célula em específica, nos bastonetes. Em função dos tipos de pigmentos fotossensíveis, olha, a determinados comprimentos de onda, há 3 tipos específicos de cone. Existe o cone azul, o verde e o vermelho. Essas moléculas já são ricas em quê? Agora sim vamos falar de rodopsina. Então, quando nós falamos de rodopsina, nós estamos falando na capacidade, olha, a capacidade que o sistema visual vai ter para interpretar cores. E quais são essas cores? Quais são as principais cores? O azul, o verde e o vermelho. Então, e quando nós falamos, eu vou completar e depois eu volto a explicar também a junção deles. E quando nós falamos a respeito de interpretar cores escuras, cores não, quando nós falamos em interpretar tons escuros, nós vamos falar de bastonetes.
Aí sim, o bastonete vai interpretar o preto, vai interpretar a sombra, vai interpretar o cinza, vai interpretar o escuro e assim por diante, tons mais escuros. Então, quando nós estamos falando de nível molecular, quando nós estamos falando de nível molecular, nós vamos falar de rodopsina e fotopsina, tá? Que são as moléculas que estão presentes onde? Nas células fotorreceptoras, que nós vamos ver ali na frente. Células. Então, dentro das células, nós temos essas moléculas que são rodopsina e fotopsina. Elas são importantes porque são capazes de processar informações e transformá-las em reações eletroquímicas recebidas pelo cérebro, onde são decodificadas e transformadas em visão. Olha só que interessante. Então, nós temos um fóton. Esse fóton tem as moléculas. Na realidade, vou pôr ela preta para não confundir e ficar legal. Tem as moléculas. Essas moléculas podem ser preta ou formada pelas três cores, que são os cones no caso, e eles são responsáveis, só essa aqui que não ficou certa, né? Essa aqui tinha que ser de outra cor. Ou então nós vamos chamar ela de visão. Então, para termos a visão, nós necessitamos desse nível celular dos que estão presentes onde? Nos cones e nos bastonetes. Tá? Em cada olho existe aproximadamente 7 milhões de cones e 123 milhões de bastonetes. Outros atores aqui, como Gilton, em 1988, mostra que apresentam cerca de 125 milhões de células cones e bastonetes, e apenas 1 milhão de fibras que parte do olho para o cérebro. Tá? Então, assim, é uma quantidade. Estamos falando, aqui nós estamos falando, pessoal, estamos falando de nervo óptico, nós estamos falando de retina, que já são o quê? Já são tecidos, tá? Nós estamos falando de tecidos neurais, nós estamos falando de cérebro, automaticamente. Por isso que é tão importante, é tão legal analisar a visão de uma forma mais ampla. Porque quando nós falamos de visão, quando nós pensamos em visão, estamos lá no balcão da ótica, pensando em óculos. Nós estamos pensando em quê? Em lente. Quando, na verdade, é muito mais complexo. Nós estamos pensando em olho, nós estamos pensando em cérebro, nós estamos pensando em alimentação, porque a alimentação também vai interferir em tudo isso. Nós estamos pensando em células, nós estamos pensando em erro refrativo, porque o tamanho, o formato, tudo isso do globo ocular pode interferir na qualidade visual. Nós estamos pensando também em patologia, nós estamos pensando em várias coisas ou várias possibilidades de abordagem dentro de ótica. Então, olha como é interessante, olha como é legal, é algo que, assim, passa um pouquinho daquela visão que nós temos, que óculos é somente óculos e que o óculos vai servir para corrigir o erro visual. Não, na realidade, o óculos é uma consequência, opa, peraí, consequência de uma correção. Não necessariamente que o óculos é vamos dizer, o motivo dessa pessoa ter ido até a ótica. Às vezes ela pode ir até da ótica, comprar um óculos e não corrigir a visão. Já pensaram nisso? O óculos vai ser fabricado, a lente vai ser surfaçada, montado para o cliente que não vai corrigir a visão. Por que que não vai corrigir a visão? O que que nós podemos entender quando isso não corrige a visão? Nós vamos entender que o sistema visual que está com algum problema, alguma alteração
ou alguma patologia, ou algum acidente que aconteceu, algum qualquer coisa. Mas vamos entender que o sistema visual que está apresentando alguma alteração, que não pôde ser corrigido com o óculos. E entendendo o sistema visual nesse todo, entendendo o sistema visual, ó, deixa eu subir um pouquinho mais aqui, entendendo o sistema visual como o órgão, entendendo o sistema visual como tecidos, entendendo o sistema visual como célula, entendendo o sistema visual como moléculas, entendendo o sistema visual como átomo. Então, toda essa abordagem, por incrível que pareça, qualquer uma dessas estruturas pode danificar a visão. Suponhamos, vou dar como exemplo para vocês aqui o olho. Ah, o olho é muito lógico. Qualquer problema que tiver no olho vai ter uma perda visual. Não seria tão interessante. A retina também. A retina, qualquer problema que tiver na retina, vai ter um problema visual. Vamos falar aqui cones e bastonetes. É interessante. Um problema que tiver no cone, no bastonete, vai ter um problema visual, vai ter uma alteração visual. Daltonismo, por exemplo. Qualquer alteração que tiver, nós vamos falar de daltonismo mais especificamente na parte de patologia ótica, tá? Por enquanto, eu vou abordar aqui ele só como um exemplo. Mas o daltonismo, ele vai interferir, ele vai ser consequência do quê? Ele vai ser consequência de um problema que esteja acontecendo nos cones e nos bastonetes. Mais especificamente, no nível molecular. Mais especificamente, quando nós formos falar a respeito de rodopsina e fotopsina. Esses dois aqui, olha. Na produção mesmo, no nível molecular. Tá? Então, tudo isso é interessante, é legal para nós entendermos um pouquinho mais sobre o processo visual, entendermos um pouquinho mais a respeito de como é a visão. A visão não é só aquilo que nós temos com óculos, a visão vai um pouco além, bastante além. Aqui nós temos, olha, nível celular, as células fotorreceptoras, cones e bastonetes. Outra referência coloca que existe cerca de 6 a 7 milhões de cones e 130 milhões de bastonetes. Esses captadores recebem estímulo direto da luz. Esses captadores recebem estímulo direto do que? Dos fótons. Tá? Através do que? Da rodopsina ou da fotopsina. Lógico que eles serão estimulados, olha, aqui do lado nós temos a imagem, eles serão estimulados, olha, sinapse terminal, ou seja, aqui vai acontecer, a sinapse como que eu vou resumir para vocês? É um estímulo, estímulo neurológico, tá? Pensem assim, para você fazer qualquer coisa, você tem que ter uma sinapse, você tem que ter uma célula conversando com o cérebro ligado ao seu órgão, tá? Ou ligado a algum tecido. Para você movimentar um braço, você precisa ter, para movimentar o braço, você precisa ter um neurônio ligado no músculo, para esse músculo ter o estímulo do cérebro de movimentar o braço. A mesma coisa com o olho. Para você movimentar o olho, o músculo oculomotor vai ter que estar ligado também, vai ter que estar ligado no tendão, o tendão vai ter que estar ligado com o sistema neurológico, para ele poder estimular e poder formar a posição, identificar qual é o movimento, qual é a direção que esse olho vai ter. É a mesma coisa que essas células fotorreceptoras, elas fazem o quê? Sinapse, elas fazem a conversa, elas conversam com o cérebro.
e com o órgão. Tá? Nesse caso, o órgão seria o olho. Vamos mudar isso aqui, vamos chamar isso de tecido. Não vou mudar não, vou por aqui. Tecido, que no caso, esse tecido no olho seria a retina. Então, ela conversa através ela recebe o estímulo visual, ela recebe o estímulo dos fótons, passa por toda essa estrutura, passa aqui pelos núcleos, passa aqui pelas mitocôndrias, passa pelos cílios das células fotorreceptoras, aí vai membrana plasmática, citoplasma, até ter o quê? Até ocorrer a química da visão. Aqui dentro vai acontecer a química da visão, que nós vamos observar depois, vai ter um tópico específico sobre isso, tá? Mas dentro de tudo isso, acontece um processo químico, tá? O cérebro vai ser estimulado, o cérebro vai produzir as estruturas, os elementos químicos que vão interferir na formação da imagem. Então, todo esse processo aqui, ele vai resultar em alguma coisa. Ele vai resultar na luz, ele vai resultar na imagem, ele vai resultar naquilo que a pessoa conseguir, o cérebro conseguir identificar. Nós vamos ver melhor aqui no próximo slide, olha. Quando nós estamos falando de cones, nós estamos falando de percepção do quê? De colorido. Nós estamos falando de cores. Quando nós falamos de bastonetes, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de escuro, penumbra, tons de cinza. Então, quando a célula é estimulada e quando a célula recebe essas informações, é onde nós vamos ter a variante, nós vamos ter a formação aqui das cores, nós vamos ter a formação daquilo que nós identificamos como colorido ou preto e branco. Através de toda essa ligação aqui, olha, do nível celular. Então, as células fotorreceptoras, os cones, os bastonetes, são ligações nervosas, como está aqui em cima, olha, 7 milhões de cones e 123 milhões de bastonetes para 1 milhão de ligações nervosas para o cérebro, tá? Aqui não vai falar a respeito, mas na parte de anatomia, na parte do globo ocular, tem um estudo mais específico a respeito do nervo óptico, que vai estar falando dessa ligação que acontece entre cérebro e globo ocular. Quem faz a ligação, quem liga cérebro ao globo ocular é o nervo óptico. Então, nós vamos ver, nós vamos estudar mais a respeito de nervo óptico, nós vamos estudar mais a respeito dessas estruturas no tópico específico de globo ocular. Mas aqui fica bem interessante, aqui fica uma imagem bem legal, bem interessante para nós, da formação de imagem colorida e da formação de imagem sem cores, tá? Do estímulo dos cones e do estímulo dos bastonetes. E já sei que vai ter alguém aí do outro lado perguntando se é assim que o daltônico vê. Não, tá? O daltônico ele vai ter a ausência, ele vai ter a falta de algumas cores específicas. Ele pode ter a falta do azul, ele pode ter a falta do vermelho, ele pode ter a falta do verde. Então tem vários tipos de daltonismo que vocês vão, para não complicar muito, vocês vão ter contato maior dentro da parte de patologias, tá? No nível tecidual nós temos a retina. Então, o tecido do olho, vamos dizer assim, ah, como que eu vou explicar isso para vocês para ficar bem legal, bem interessante? O anteparo do olho, ou a cortina do olho, não, cortina não, o anteparo do olho, pode ser a cortina do olho que vai receber a imagem, é a retina. Então, ela é um prolongamento das células fotorreceptoras e espalhado dentro do globo ocular. Então, todas essas estruturas que nós estamos, toda a estrutura, tudo que nós olhamos aqui de globo ocular,
a maior parte dela é célula fotorreceptora, tá? Cones e bastonetes. Mas nós podemos observar que algumas partes, algumas porções específicas, por exemplo, aqui dentro é onde acontece a maior concentração, ela fica mais escura, porque aqui dentro é onde tem a maior concentração de cones. E o restante é a maior concentração de bastonetes, tá? Lógico que depois nós vamos entender um pouquinho mais sobre retina. Quando vocês forem estudar a parte do globo ocular, nós vamos estudar muito retina, nós vamos falar muito sobre retina, nós vamos falar sobre a mácula, que é esse espaço mais escurecidinho, nós vamos falar também a respeito da fóvea, que é esse ponto que está aqui no meio esse ponto que está aqui no meio da mácula. Então, nós vamos entender melhor cada uma dessas estruturas para ver a funcionalidade do globo ocular. Mas esse olho, esse exame aqui é um exame de oftalmoscopia, tá? Que é ver ou fundoscopia, nada mais é observar o fundo do olho. Deixa eu, aqui, ficou melhor. Então, nesse caso, na oftalmoscopia, na fundoscopia, nós conseguimos observar o fundo do olho. O optometrista, o oftalmologista, ele tem esse estudo, ele tem essa capacidade com o aparelho de oftalmoscopia de fazer essa observação. Para quê? Para identificar qual é a real situação da retina. Lembrando que a retina, como eu disse para vocês, ela é um prolongamento do nervo óptico que é distribuído no globo ocular. Então, quando nós estamos falando de retina, nós estamos falando de células fotorreceptoras, a junção de várias, dos milhões, dos 130 milhões de células fotorreceptoras para formar essa retina. No estudo de retina, tem um desenho lá que é bem assim, olha. Um fio não, imagina um cabo, e dentro deste cabo, um monte de fiozinhos. Cada um desses fiozinhos, quando entra no sistema visual, quando entra no globo ocular, ele se junta com outro fiozinho. E assim vai juntando um fiozinho no outro, até formar toda a estrutura da retina. A retina aqui, ó. Até formar toda a estrutura da retina. Esses prolongamentos aqui dão origem ao nervo óptico. Então, cada prolongamento desse está ligado a um ponto específico da retina. Só que olha só que interessante. Para que vai servir tudo isso? A retina vai estar aqui. E o raio, deixa eu trocar essa cor. A retina vai estar, vou por azul. A retina vai estar aqui. E o raio de luz tem que fazer o quê? O raio de luz tem que passar por todas as estruturas e chegar aqui na retina. E pensem que legal. Observem que legal o caminho que nós estamos fazendo. Nós estamos falando de retina. E a retina está conversando com quem? Com o cérebro. O cérebro, por sua vez, conversa com quem? Com as células fotorreceptoras. As células fotorreceptoras conversam com a parte molecular, conversa com rodopsina e fotopsina. Molécula, vamos falar assim. As moléculas conversam com os átomos, com os fótons. Então, automaticamente, juntando tudo isso, é onde nós vamos ter a formação de imagem. Mas olha que interessante, qualquer alteração que tivermos nessas estruturas, estruturas não, assim, qualquer alteração que nós tivermos nessa estrutura, nós não teremos formação de imagem, tá? Ah, vou desenhar um olho aqui para tentar explicar melhor desenhando um olho. Aqui eu vou ter a retina, e aqui eu vou ter a córnea. O que o raio de luz tem que fazer? O raio de luz tem que atravessar tudo isso e chegar aqui na retina.
Não pode chegar espaçadinho igual está aqui. Porque se chegar espaçadinho como está, vai acontecer um erro refrativo. Vocês vão estudar melhor na parte de oftálmica. Em oftálmica, vocês vão ver bastante sobre erro refrativo e vão entender essa imagem. Mas vai acontecer um erro refrativo. Então, nós não podemos deixar o raio de luz ficar distante. O que nós queremos fazer, então? Nós vamos alterar esse raio de luz para esse raio de luz chegar na posição correta. Bem encostadinho na retina. Bem encostadinho na retina. Ok, encostou na retina. Raio de luz, ok. Mas suponhamos que a gente tem aqui um problema na córnea. Vamos falar aqui que teve uma ceratite por uso indevido de lente de contato. Vocês vão ver ceratite em patologia. Em patologia. Então, vimos aqui que tem uma ceratite. O que aconteceu? A córnea está danificada, então o raio de luz não consegue passar por aqui. Quando o raio de luz chega nessa porção aqui, olha, ele não consegue continuar, porque perdeu o quê? Perdeu a transparência. E qual é uma das mais importantes funções da córnea? Ser transparente e esférica. Então a córnea perdeu a transparência, não tem como o raio de luz entrar. Ou seja, não vai ter comunicação com a retina. Eles não vão conversar, o raio de luz não vai chegar onde precisa chegar. O olho não vai conseguir interpretar o que ele precisa interpretar. Ou então, uma outra possibilidade, uma outra estrutura, ainda falando de órgão, ainda falando do globo ocular. Esse olho, esse paciente vai ter uma catarata. A córnea dele está maravilhosa. Está linda, bonitinha, transparente, a córnea está maravilhosa. Além de um catarata, tem um astigmatismo aqui também. Mas não vem ao caso. Como que eu percebo o astigmatismo? Através, olha, das curvas deste cristalino. Vocês vão ver isso também em oftálmica. Mas aqui, olha, automaticamente, catarata. O que vai acontecer com a catarata? Vai ter a opacidade do cristalino. Vai ficar opaco e vai perder a sua flexibilidade por vários fatores que vocês vão observar, vão estudar depois. Mas, continuando na catarata, o raio de luz vai passar pela córnea bonitinho e vai se perder aqui, não vai conseguir passar pelo cristalino. Tá? Do mesmo jeito, se houver uma alteração ou um dano ou uma lesão na, na própria retina, se houver uma lesão na própria retina, em que um descolamento de retina, por exemplo, que o raio de luz que vai deixar de ser uma câmara escura e vai começar a entrar luz nessa câmara escura, vai começar a atrapalhar a identificação do ponto focal, vai atrapalhar a formação de imagem na retina. Automaticamente também vai perder parte da qualidade visual. Do mesmo jeito que se a gente for falar de nervo óptico, se tiver uma lesão de nervo óptico, porque o olho continua, né? Nós sabemos que o olho continua para cá, o olho continua, que vai lá ligar com o cérebro, tudo. Então, qualquer uma dessas estruturas, qualquer uma dessas partes, se forem lesionadas, nós vamos perder qualidade visual, nós vamos perder parte da visão. E a retina é importantíssimo, porque a retina é prolongamento do cérebro. Então, qualquer lesão que nós tivermos na retina, é muito difícil ter a regeneração da retina, é muito difícil ter a visão recuperada quando nós falamos de retina. Então, é importantíssimo ter isso em mente quando falamos de visão, formação de imagem e na parte de ótica. Então, esse é o tecido da retina, tá? Lógico que aqui tem algumas outras estruturas, lógico que aqui tem a mácula, tem a fóvea, tem as veias, tem as artérias, tem o disco óptico,
tem a papila óptica, aí tem a escavação, aí tem uma série de coisas aqui, até mesmo alguns probleminhas que essa retina não está tão bonita assim, tá? Mas tem uma série de informação que nós vamos abordar depois na parte de globo ocular, quando for falar de retina. Mas é entender que a retina é isso, tá? Por incrível que pareça, uma pergunta muito legal, uma pergunta que sempre vem, não seria nenhuma pergunta, mas um espanto, é a cor alaranjada dela, da retina, sendo que quando nós olhamos pela pupila, ela é preta, tá? Então, a estrutura interna do globo ocular, ele é dessa cor, ele é alaranjado, ele fica desse jeito quando a luz ilumina a câmara escura do globo ocular. Ele fica dessa cor, ele vai ficar alaranjado. Desde que, ó, importantíssimo, o olho seja saudável. Então, se o olho for saudável, essa retina vai estar laranja. Se existir alguma patologia na retina, nós vamos conseguir observar através da cor, através do formato, através de como vai estar a retina. E é importantíssimo, porque qualquer lesão que acontece aí vai ter uma perdazinha ali de qualidade visual. Aqui nós temos ainda, estudando o nível tecidual, o nível da retina. Olha, pegamos uma estrutura, pegamos um pedacinho da retina, aumentamos e estudamos ele. Ó, células fotorreceptoras, bastonetes, cones, bastonetes, tá? Células nervosas. Aqui nós temos a coroide, aqui nós temos a esclera. Então, nós estamos aqui a parte posterior do globo, ou seja, a parte de trás. E aqui a parte anterior da retina, tá? Não é a parte anterior do globo, porque se nós formos considerar a parte anterior do globo, nós vamos estar falando de córnea, nós vamos estar falando de humor aquoso, nós vamos estar falando de íris, pupila, tá? Mas aqui é a parte anterior da retina, a frente, o fundo da retina, porém a frente, considerando aqui nessa imagem. Raio de luz, encontrando as células fotorreceptoras, passando através dessas células fotorreceptoras, fazendo a sinapse, olha, fazendo sinapse para se comunicar com quem? Para se comunicar com as células fotorreceptoras, cones e os bastonetes. Tá? Então, quando nós falamos a respeito de visão, nós estamos conversando a respeito desse tipo de entendimento. Aqui ainda teria o prolongamento do nervo óptico, que está aqui embaixo, olha, aqui fica mais fácil de identificar, de mostrar. Então, todas essas estruturas, todas essas informações passam por aqui para continuar o caminho até chegar no cérebro, até chegar no córtex visual e poder ser interpretado. Tá? Lógico que tudo isso, no meio de tudo isso, a hora que for falar do sistema visual, nós vamos entender um pouquinho mais. Mas é o caminho que nós estamos fazendo, olha. Nós falamos a respeito de luz, a luz passou ainda como fótons, a partir do momento que ela é fóton, ela foi propagada, passou pelo globo ocular, encontrou a retina, que está cheia de células fotorreceptoras. Essas células fotorreceptoras fazem a conversa através de sinapse com células nervosas para enviar onde? Para enviar para o cérebro. Aqui no próximo slide, olha, nós já conseguimos ver o nível orgânico do olho, nós já conseguimos identificar as estruturas do globo ocular. Tudo isso, pessoal, nós vamos estudar bem mais ao fundo, nós vamos estudar, acredito eu que todas as estruturas no tópico de globo ocular.
no tópico do globo ocular, nós vamos estudar todas as estruturas, nós vamos ver a fisiologia de toda ela, então nós vamos entender melhor a respeito do sistema visual, pensando no órgão olho. Mas aqui nós temos o quê? Nós temos o globo ocular como sendo o órgão. Então, no nível de órgão, no nível dentro do organismo, pensando em órgão, esse é o globo ocular, o órgão da visão é o globo ocular. Então, através dele, através de todas essas estruturas, que nós conseguimos ter a formação da imagem. O raio de luz passando por todas essas estruturas, até chegar aqui na fóvea, até chegar na fóvea central, até chegar na parte específica para a formação de imagem. Aí passou por onde? Passou pela córnea, aí passou pelo humor aquoso, aí passou pela íris que forma a pupila, aí passou pelo cristalino, aí passou pelas zônulas de Zinn e o músculo ciliar, passou pelo humor vítreo, chegou na retina e está protegido. Na realidade, ele está sendo irrigado, tudo isso está sendo irrigado pela coroide e tudo isso está sendo protegido pela esclera. Então, cada uma tendo uma função específica dentro da formação de imagem. Então, como vocês podem ver aqui, que nós falamos agora de pouquinho, olha, aqui está a retina. Observem que a retina, ela tem uma limitação aqui e tem uma limitação aqui. Em tese, ela seria fechada nessa porção, tá? Envolvendo toda a câmara escura do globo ocular. Aí aqui nós temos, eu não falei, mas aqui nós temos o nervo óptico, temos a veia central e a artéria central da retina. Então temos uma série de informações que nós podemos estudar, que nós vamos estudar na parte do tópico globo ocular. Só que o pensamento interessante aqui, o que nós temos que ter em mente aqui, observando essa imagem, é que agora nós estamos no órgão. Porém, nós já passamos por células fotorreceptoras, vou marcar aqui. Passamos por células. Antes das células, nós passamos também para o nível molecular, que foram as rodopsinas e fotopsinas. Passamos também, vimos também a retina antes. A retina antes de tudo isso. Por ordem aqui. Retina, células fotorreceptoras. Passamos também rodopsina e fotopsina. Passamos também pelo nível atômico para poder chegar onde nós estamos agora. Então, nós estudamos todas essas estruturas, passamos pelo átomo, o átomo virou molécula, molécula em contato com a célula em contato com o tecido agora em contato com quem? O tecido agora em contato com o órgão, para a formação da imagem. Então, quando nós observamos o globo ocular, nós também vamos identificar uma série de características que são dele, peculiares, características importantes na formação de imagem. Então, ele tem um tamanho aproximadamente 24, 25 milímetros. O diâmetro horizontal e vertical são de aproximadamente 23 e 48. A circunferência, 75 milímetros. Peso de 7,5 gramas, volume de 6,5 centímetros cúbicos, consegue distinguir cerca de 10 milhões de cores. 10 milhões de cores. E é capaz de identificar um único fóton. Tá? Então, aqui, lembra lá que nós fizemos a observação do arco-íris, nós vimos a observação do arco-íris na mesa, ali nos primeiros slides, ali só tinham as cores do arco-íris. Mas dentro do espectro visual, mesmo sendo sempre observado de uma forma resumida, nós temos aqui, olha, a capacidade de identificação de 10 milhões de cores.
Então, é bastante coisa. E nós vamos entender, do mesmo jeito que nós estamos estudando o sistema, do mesmo jeito que nós estamos estudando o sistema visual, do mesmo jeito que nós estamos estudando a organização da visão, nós vamos entender também que qualquer alteração, do mesmo jeito que eu falei que qualquer alteração do sistema visual pode causar uma perda da qualidade de visão, qualquer alteração que aconteça também no globo ocular, qualquer alteração do globo, também vai interferir na visão. E a principal alteração que nós temos são as ametropias. As principais alterações que nós temos é a metropia, aí vai de axial, aí vai de uma série de alterações que vocês vão ver especificamente oftálmica. Mas o ponto principal da observação do globo ocular é quando tem alterações que vão identificar a necessidade de correção óptica, a necessidade de correção com lente de contato, ou, dependendo do caso, até mesmo cirurgia, ou até mesmo perda visual mesmo, sem correção, tá? Mas importante entender que tudo está ligado. Quando nós falamos de sistema visual, quando nós falamos de organização da visão, tudo está ligado. A organização da visão, de novo, vou repetir, precisa de harmonia do sistema visual para que a imagem aconteça corretamente. Qualquer dano ou alteração pode interferir na qualidade visual. E aí eu vou um pouco além. Se tiver um dano, se tiver alguma... Vamos falar um dano simples no globo ocular, uma alteração, não vou nem falar dano, vou falar uma alteração do tamanho do globo ocular. Então, quando nós temos uma alteração do tamanho do globo ocular, nós temos o quê? Nós temos uma ametropia. E que se nós tivermos uma alteração da transparência da córnea, nós vamos ter o quê? Uma patologia. Entenderam? Então, o interessante, o importante é entendermos que alterações do sistema, do mesmo jeito que aqui poderia ser uma alteração do nervo óptico, aqui poderia ser uma alteração de qualquer estrutura, da retina, nós vamos ter uma alteração da córnea, nós vamos ter uma alteração, qualquer alteração que nós tivermos, vai resultar em quê? Em uma patologia. E quando nós temos uma ametropia, nós corrigimos com óculos. E quando nós temos uma patologia, nós não corrigimos. Quem cuida é o oftalmologista, médico. Tá? Independente de ser um médico, aqui no caso nós estamos falando de olho. Olho, quem vai cuidar do olho vai ser o oftalmologista. Agora, se for uma outra especialidade, se for um outro órgão, se for uma outra estrutura do corpo humano, aí quem vai cuidar vai ser o responsável aquela parte específica, né? O clínico vai identificar a necessidade de quem vai fazer a correção, tá? Mas o importante é entender isso. Sistema visual precisa de organização e alteração, a alteração de qualquer uma dessas organização causa uma perda. Qualquer parte do globo também vai interferir na visão. E aí nós teremos uma metropia. Por exemplo, alteração do tamanho do globo ocular é uma metropia. As ametropias, para ficar mais fácil para vocês, miopia, hipermetropia, astigmatismo e alguns casos, tá? Algumas literaturas consideram a presbiopia, outras já não, outras já consideram a presbiopia também como uma patologia, tá? Mas eu vou colocar a presbiopia aqui, que a maioria das literaturas consideram a presbiopia como um erro refrativo, tá? Então, nesse caso específico, nós temos a importância do globo ocular, nós temos o estudo do globo ocular
ligado ao sistema. E falando em sistema, falamos de sistema visual, nível sistêmico, olha, falamos de nível atômico, falamos de nível tecidual, falamos de nível orgânico, falamos de nível molecular, agora vamos falar de nível sistêmico. Nós estamos falando de sistema visual, ou seja, o olho, o órgão, o globo ocular, faz parte de um sistema visual. Então, dentro desse sistema, nós temos o olho, temos a retina, temos o nervo óptico, temos o quiasma óptico, o trato geniculado lateral, que é o próprio da visão. Vou pôr aqui embaixo que fica melhor. O geniculado lateral, porque depois tem o trato geniculado que cuida também da audição e fala. E nós temos a radiação óptica, terminando onde? Terminando aqui no córtex visual, terminando na parte neurológica mesmo da visão. Então, tudo isso daqui, quando nós falamos de visão, é necessário que todas essas estruturas estejam harmônicas, estejam corretas, sãs, sem lesão, sem alteração nenhuma, para poder interpretar, para poder identificar o raio de luz, para poder identificar cores, para poder identificar todo o processo visual. Por isso que é importante ter isso em mente, que o sistema visual ele é um pouco mais complexo. Depois nós vamos estudar a respeito disso, nós vamos mais a fundo sobre isso dentro da neurovisão básica, tá? Porque aqui vai ser um apanhado básico, né, por conta do tipo de formação, para a gente poder observar, para a gente ter um contato maior e entender a respeito da formação de imagem. Mas o sistema, aqui o nível sistêmico da visão é compreendido em todas essas estruturas. Globo ocular como o primeiro receptor do raio de luz. Então, na realidade, acontece assim, olha. Globo ocular como o primeiro receptor do raio de luz. Retina. A retina vai passar pelo nervo óptico. Vai acontecer o quiasma óptico, onde os dois lados da retina, os dois lados do globo ocular se encontram, o globo ocular do lado direito, o globo ocular do lado esquerdo, se encontram, passam pelo trato óptico, cada um dividido na sua necessidade, pelo trato geniculado lateral, onde vai ter também sinapse para serem enviados para o córtex visual, para o cérebro poder entender, para o cérebro poder examinar a visão e identificar qual é aquilo, o que é que está sendo observado. Tá? Então, essa é a divisão sistêmica da visão. E a divisão sistêmica da visão compreende o quê? Compreende também fazer o exame, fazer a análise química da visão. A partir das estruturas, aqui nós temos a representação da rodopsina, olha. A rodopsina que vai fazer sinapse, terminal sináptico, as células, o corpo das células, os discos que estão dentro da rodopsina. Aqui a representação dela, como ela funciona. Ó, citosol, rodopsina. Então, aqui dentro, quando nós falamos das células fotorreceptoras, nós temos essa descrição, que vai fazer o quê? Vai trabalhar com a fotoquímica da visão. Lógico que isso aqui está sendo bem superficial, eu vou passar para vocês. Vai ter um tópico específico sobre a química da visão, em que nós vamos abordar um pouquinho melhor a respeito disso. Mas, basicamente, nós temos aqui a representação de células, de moléculas, né, de elementos químicos como hidrogênio, carbono, oxigênio, o hidrocarboneto e o metilcarboneto também, olha, fazendo o quê? Fazendo a formação da imagem. Então, de tudo isso, não é que o raio de luz, através da sinapse, é a sinapse que vai enviar a informação para o cérebro. Sim, a sinapse envia informação para o cérebro, mas dentro do nosso sistema visual também vai acontecer a química da visão, porque são liberados hormônios, são liberados substâncias que o corpo precisa identificar, enzimas que o corpo precisa identificar, e aí daí nasce a interpretação
da luz. Então, dentro de química da visão vai ficar mais específico. Aqui nós estamos fazendo uma abordagem bem resumida a respeito disso. E por último, nós terminamos onde? Nós terminamos no organismo, no nível orgânico completo, ou seja, nós terminamos no ser humano. Quando nós passamos por todos esses passos que nós trilhamos, por esse caminho todo, nós chegamos aqui no organismo. Então, dentro de tudo isso, olha, nós podemos até citar aqui sistema, no caso que nós vimos aqui o sistema visual, nós podemos citar o sistema respiratório, nós podemos citar o sistema cardíaco, nós podemos citar o sistema ósseo. Bom, nós podemos citar uma série de sistemas, sistema muscular, o sistema digestório, uma série de sistemas em si que vai representar o nosso organismo. Então, e todos eles também divididos dessa forma, todos eles também interpretados nessa divisão aqui em que nós temos, que só vai ser alterado os nomes, né, os tipos de átomos, os tipos de células, os tipos de tecidos, e assim vai. Tá? Então, basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Basicamente, essa é a interpretação que nós temos de divisão organizacional da visão. Foi um tópico mais resumido, vou abordar ele com mais atenção, vai ter bastante subtópicos disso, tá? Que vocês vão poder observar e vocês vão poder estudar para ter mais informação, para entender um pouquinho melhor sobre a visão, para depois a gente passar para o outro nível, para a gente passar para um outro módulo e ir aprofundando os estudos, tá ok? Agradeço quem esteve até aqui. Procurem aí na lista de materiais aí, procure na lista de vídeos que eu já subi. Aproveitem que está aí para vocês. Espero que vocês aprendam um pouquinho e até o próximo.